Mas por que que uma quantidade tão pequena de pessoas se deu bem na vida? Por que que uma pequena quantidade de pessoas no mundo mora em condomínio, tem carros bonitos, planos de saúde pagos sem que isso gere problema, viaja para o exterior, algumas de primeira classe? Por quê? Por que que existe tanta essa desigualdade? Vocês já pararam para pensar? Deixa eu tirar essa blusa aqui de cima, porque esquentou. Por quê? Por quê? Porque não existe desigualdade social. Se você for estudar, né, o IBGE, a estatística, você vai ver que não tem uma desigualdade social. O que eu quero dizer é que o termo desigualdade social, ele é falho. Porque a desigualdade social, ela advém da desigualdade de conhecimento. Porque o conhecimento é a única coisa que pode fazer você quebrar a barreira da falta de oportunidade. Você conhece pessoas que sabiam algo que você não sabia e por isso elas foram lá e mudaram de vida. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: nós precisamos semear uma ideia de que a maior desigualdade que existe é a desigualdade de conhecimento. Porque conhecimento é sabedoria? Não, não é. Mas ele aniquila a ignorância. Quando o conhecimento vira sabedoria, quando ele é aplicado. Por isso, 8 princípios do Casa de Luz, para quem está chegando agora, são 8 princípios: elogio, gratidão, oração, conexão, conversas saudáveis, capricho, governança, caridade, estudos. O 8º princípio, o princípio do estudo, ele é um princípio, quem já leu o livro, de estudo transformacional. Ele não é um princípio de estudo qualquer. Ah, qual é o estudo? Qual quer estudar? Não. Não adianta nada você estudar se o seu estudo não for transformacional. Agora, quando você vive numa situação de vulnerabilidade, numa situação de, como se diz no mundo, de desigualdade, essa situação só faz você acreditar que você é pior. Ela só faz você acreditar que você não dá conta. E quem é Uramani aí sabe o poder do circuito da autossugestão. O que eu vejo eu acredito, o que eu acredito eu replico. O que eu vejo eu acredito, o que eu acredito eu replico. Quando a gente criou o Aura Master em 2018, o Aura Master mostrou para nós que tudo que a gente tem como conceito é como se fosse os paradigmas que a gente tem, os conceitos que a gente tem, que estão no nosso inconsciente. Se vocês forem olhar, tudo que a gente criou programou quem nós somos. Nós temos uma programação mental de vida. Então a Aura Master veio para mostrar que não importa qual é a sua programação. Se ela não estiver funcionando para você, se ela não estiver funcionando para você, você pode mudar. Então, será que a programação de vítima funciona? Será que a programação de que eu sou mulher e por isso eu tenho que fazer tudo para os outros e é os filhos e o marido em primeiro lugar depois eu? Será que ela está funcionando para você? Será que aquela programação mental de medo de dirigir, ou de medo de entrar num avião, ou de medo de fazer sucesso, ou de medo que os outros vão pensar, será que essa programação inconsciente, ela funciona para você? E no caso de situações de vulnerabilidade, será que a condição de eu sou pobre, eu não tenho nada, eu nasci em família pobre, eu nunca vou conseguir, será que ela está funcionando para você? Então, investir em você é a chave. E eu preciso te dizer que a forma que a gente tem de quebrar os processos de desigualdade. Ah, mas eu sou tão desigual na empresa que eu trabalho em relação aos outros. Ou na minha família eu sou tão desigual, é tão diferente o tratamento comigo. Ou em qualquer lugar, invista em você. E aqui vamos falar sobre o princípio número 8, Casa de Luz, que é o estudo, mas é o estudo transformacional. Mas o número de coisas que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, eu peço a Deus lucidez, eu peço a Deus energia, acima de tudo discernimento, sabe? Peço a Deus porque eu sempre orei, sempre peguei o meu livrinho lá, Criador da Realidade, para sonhar com a vida que eu tenho hoje. E eu só queria o bônus, mas eu esqueci do ônus. O que que é o ônus? Não ter tempo para si, não ter tempo para ficar com a rainha do Nilo, não ter tempo para ficar em casa, sabe? Trabalhar 16, 15 horas. Eu enriqueci porque eu trabalho 3 vezes mais que qualquer pessoa normal. Você já parou para pensar? Eu prosperei porque eu trabalho o desafio. Pode pôr 100 pessoas na minha frente, eu vou trabalhar mais que 90. Pode pôr 100 pessoas na minha frente, eu estudo mais do que 90. Pode pôr 100 pessoas na minha frente, eu perdoo mais do que 90. Pode pôr 100 pessoas na minha frente, eu faço mais terapia do que 90.
Você tem que entender que a primeira coisa que você precisa para você fazer uma grande mudança, estava vendo aqui, eu estou com o livro Milionário Espiritual na minha mão, a primeira coisa que você tem que fazer uma grande mudança, a primeira coisa que você precisa fazer é se tornar uma pessoa lucrativa. E aqueles que falam, lá vem o Bruno falar de dinheiro, não estou falando de dinheiro, acorda. Estou falando de prosperar. Certo? Eu estou falando de prosperar. E o que significa prosperar? Prosperar significa nada mais, nada menos do que se expandir, fazer as coisas funcionarem, fazer as coisas fluírem. Para ter o que você não tem, você precisa ser quem você não é, a maior verdade que tem. E qual que é o caminho? O caminho, cara, existe uma coisa chamada virose emocional. Você racionalmente, objetivamente, você deseja ir por uma direção, mas emocionalmente você vai por outra, a famosa autossabotagem. Enquanto a autossabotagem estiver no controle, você não vai prosperar. Enquanto a autossabotagem estiver construindo a sua vida, você não vai prosperar. Você entende? Então, enquanto a autossabotagem estiver, você não vai bem na carreira. Enquanto a autossabotagem estiver indo, você não vai bem nos relacionamentos. Enquanto a autossabotagem estiver domando você, você não vai ser feliz, sabe, com um parceiro, com uma parceira. A sua carreira não vai ser legal. Então é preciso muita humildade, sabe? É preciso muita humildade para ter uma mente lucrativa. Quem aqui que não tem uma pessoa chata junto? Certo? Quem aqui que... Eu vou contar uma piada para vocês, então. A piada é a seguinte. As 3 amigas morreram. E elas foram no paraíso. Quando elas chegaram no paraíso, aquele paraíso lindo, 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 lugares, aqueles transportes flutuantes, pareciam ônibus flutuantes, naves espaciais, chafariz, pessoas de branco. Só tinha um problema. Entupido de pombo. Era pombo para todo lado, os pombos ficavam andando assim, os pombos. Aí a mentora espiritual chegou e falou o seguinte: olha, preste atenção, aqui é o paraíso, vocês não podem nem pensar em pisar em pombo. O resto é para viver aqui maravilhosamente bem. Elas ficaram tensas e era uma cidade, elas faziam tudo até que a primeira amiga pisou num pombo. Quando ela pisou num pombo, plim, automaticamente uma algema pegou no braço dela, correntou ela na algema e apareceu um cara feio, coitado, o cara era horrível de feio. E aí ele olhou para ela assim, ela, ai meu Deus, e aí fez plim, ela e aquele cara monstruoso, feio mesmo, desarrumado, foram embora. Ficou só as 2 amigas. Só as 2 amigas, passou mais 1 ano, 2 anos, a segunda amiga distraída pisou num pombo. Plim! Aquele homem feio, meu Deus do céu, parecia o Marquito lá da televisão. O cara era horrível de feio e ele... Plim! Foi embora a amiga dela. A terceira amiga ficou tão cuidadosa que foi passando 1 ano, foi passando 2 anos, ela não pisou num pombo, não aconteceu nada, não colocou nenhum homem feio, e ela foi vivendo no paraíso, aprendeu a andar tipo de patinação, sabe, sem pisar em pombo. E um dia, do nada, essa amiga, que foi a única que sobrou, que morou no paraíso, sem que ela pisasse em nada, sem que ela fizesse nada, aconteceu um barulho. Plim! Colou a algema na mão dela, mas meu Deus do céu, eu não fiz nada. Só que quando colou, começou a se materializar. Era uma mistura de George Clooney com Rodrigo Santoro e Brad Pitt. Era o homem mais lindo do mundo. E aí ela, meu Deus, olhou para ele e falou assim: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Muito obrigado. Aí aquele homem maravilhoso, aquele deus grego, olhou para ela e falou assim: você, eu não sei o que você fez, mas eu pisei num pombo. Então, tudo é questão. Tudo é questão de referência. Pessoal, vamos sério. Segunda-feira que vem vai ser bem puxado para mim. Eu quero ver todos vocês participando do Destrave Sua Vida. Quando a gente fez o Maratona da Riqueza, eu sei que apesar de um monte de gente reclamar que a vida financeira está travada, eu não quero saber negócio de dinheiro. No Destrave Sua Vida, a gente vai trabalhar 9 áreas. E uma das áreas do Destrave Sua Vida, uma das áreas é prosperidade. Depois mais 8, 9, que é tudo da sua vida. Então, eu quero ajudar todos vocês naquilo que eu tenho que, com certeza, é a minha técnica mais revolucionária da história.
existe uma virose emocional em todos nós, e enquanto a gente não mudar o paradigma, não mudar o inconsciente, a gente não vai mudar quem a gente é. A gente flerta com momentos de alegria e felicidade, mas o que acontece do fundo do coração e com sinceridade? O que acontece? Acontece é que a gente acaba voltando para o estado zero. Então, o que a gente faz aqui no conteúdo gratuito é ajudar vocês e vocês ficam bem. Mas assim que eu não faço uma live ou assim que vocês vão viver a vida de vocês sozinhos, tudo oscila de novo. Por quê? Porque a bendita da autossabotagem, da escassosfera, que a gente chama de virose emocional, ela está atuando em você. Então, se você quiser fazer uma grande mudança, por exemplo, se tornar Aura Master, como é o caso dos nossos alunos aqui, vai fazer você ter domínio sobre as suas emoções.